Esse é Thiago Piau, engenheiro que saiu do Rio de Janeiro para se tornar CEO de uma empresa com 67% de crescimento anual em Londres. Eu nunca tive assim esse ego do negócio do fundador, co-founder, CEO, essas coisas para mim são uma perda de tempo. Com apenas 30 anos, ele liderou a IPO da Stone na Nasdaq em 2018. Em 2023, ele se mudou para Londres para liderar a Stone da Europa, a Teia. Hoje você vai ter a chance de conhecer essa empresa por dentro. Uma empresa que já nasceu no contexto de IA e hoje tem um crescimento acelerado em mais de 8 países na Europa. A gente vai fazer esse ano na linha de uns 25 bilhões de euros de volume transacionado dos nossos clientes. Pensa que o Thiago é um daqueles caras que pouca gente conhece, mas ele está liderando uma das empresas de maior crescimento aqui na Europa. Entre no campo todo santo dia, esforço faz diferença. Essa é a beleza do Brasil, da garra brasileira. Ele não aparece em redes sociais, ele não gosta muito desse tipo de exposição. E ele topou gravar esse episódio aqui conosco. O que ele pensa sobre como formar um time de alta performance internacional. Gente de muitíssima qualidade junta, pensando da mesma forma, com um sonho muito grande em comum. Nós vamos conhecer também um pouco da operação física de um escritório internacional aqui em Londres. Esse assunto sempre foi mais delicado para ti, né? Tá na frente de uma câmera, enfim. É. Por que tu topou conversar com a gente aqui? Tem duas coisas principais. Primeiro tô vendo o trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho impressionante. Tenho conversado muito com o André sobre o motivo pelo qual vocês decidiram fazer isso. E eu acho que se a gente puder ajudar as pessoas de alguma forma, para mim vai ser um prazer estar perto. Eu tomei a decisão pessoal e familiar de não me expor. Eu sempre coloquei o negócio em primeiro lugar e sempre tentei tomar muito cuidado com exposição, porque dá uma certa atrapalhada, ego, distração, mas eu acho que o que vocês estão fazendo é muito especial e se eu puder ajudar, conta comigo. Cara, a tua carreira, a tua jornada de vida, tu é um cara que veio do subúrbio do Rio. Exato. Sempre foi muito virador, né? Vamos chamar assim, sempre foi muito virador. Foi lá e fez, enfim. Como é que começou essa jornada de começar a empreender muito cedo, na verdade, né? É. Super cedo. Como é que foi essa dinâmica lá no início? Bom, como você disse, eu morava na zona norte do Rio de Janeiro. Minha família não tinha capital, mas tinha valores muito fortes, principalmente de educação. Sempre fui bom aluno, fui estudar engenharia mecânica na UFRJ. Na Federal, né? Na Federal do Rio de Janeiro. Meu pai sempre foi empreendedor, teve pequenos negócios e tal. E tinha essa vontade enorme, para mim era um caminho natural de tentar fazer alguma coisa. E aí logo no começo da faculdade, eu tive umas ideias assim, tentei colocar umas coisas no papel que não voaram, até que veio a ideia de fazer a PagTaxi. E aí na verdade eu precisei virar dropout da faculdade para conseguir fazer o negócio, porque não consegui conciliar. A faculdade não me dava muita liberdade ali para conseguir conciliar os dois. Cursou quanto tempo? Quase tudo. Quase tudo? Quase tudo. Saí no finalzinho da faculdade porque eu tinha levantado capital. Isso foi em que ano? Isso foi 2009, 2010. Ao redor de 2010. Eu lembro que eu tive uma conversa com os meus orientadores. Quantos anos? Em 2010 eu tinha 20 para 21. 20 para 21. Foi difícil, para os meus pais foi muito difícil aceitar. Sim. Que eu ia largar a faculdade para empreender, mas acho que foi a decisão certa, o coração estava dizendo que era o caminho. Então pulei de cabeça e fui muito feliz com a decisão. Mas aí, PagTaxi, em determinado momento, estava lá, indo super bem, enfim, mas chegou um momento que tu olhou pro lado e falou, o tamanho desse sonho é um pouco maior. E eventualmente, nesse business aqui, eu não vou, talvez, conseguir alcançar tudo que eu gostaria. A dinâmica da PagTaxi foi uma dinâmica que foi o primeiro negócio que eu coloquei de pé. Fundei o negócio, tocava ele com outro sócio que eu tinha, a gente montou um time inicial. Tinha turma da Visagio, que eram meus investidores também, os sócios estavam me ajudando a construir a companhia. E aí me apresentaram o André e o Eduardo. Quando eu conheci o André, o André 5 anos mais velho que eu, o Eduardo 10 anos mais velho que eu vi uma turma que estava bem mais na frente. Sim. Dessa vida empreendedora. E eu acho que
PagTaxi me deu essa raiz de fundar um negócio do zero e construir uma coisa legal, mas o negócio não era bom. Por que não era bom? Porque o negócio era pequeno, ele tinha um sonho pequeno, ele tinha uma limitação de tamanho. De tamanho de mercado? Tamanho de mercado, capacidade de expansão. E, para mim, a coisa mais importante são as pessoas que eu tenho ao meu redor. Então, em vez de ficar naquela configuração que não era tão boa, num negócio pior, eu preferi vender aquele negócio, mesmo não fazendo capital e retornando dinheiro para quem colocou capital na companhia, me juntar ao André e ao Eduardo e os nossos outros sócios, fazer coisas muito maiores. Eu nunca tive assim esse ego do negócio do fundador, co-founder, CEO, essas coisas para mim são uma perda de tempo. Para mim o que é importante é quem está ao redor, qual o tamanho do sonho, o que a gente consegue fazer e ver isso como esporte. Então para mim foi muito natural. Eu lembro que quando eu decidi vender a companhia, a decisão primeira inicial foi fechar e depois eu acabei vendendo. Quando eu decidi inicialmente fechar, um monte de gente que estava ao meu redor, que também estava empreendendo, falou, cara, você é maluco, você montou sua empresa, assim, eu tinha mais de 50% da companhia, por que você vai fazer isso? E eu explicava que era muito natural, o negócio não era bom, tinha coisa muito maior para fazer. Uma visão de super longo prazo. Muito longo prazo. E quando eu conversei com o André e com o Eduardo sobre isso, e eu disse para eles que eu ia fechar o negócio inicialmente, foi engraçado, porque os dois abriram um sorriso assim e falaram, ótimo, você graduou, qual é a próxima que a gente vai fazer? Que legal. Né? Sim. E quando eu fui conversar com eles, eu estava com uma certa atenção, porque eu tinha levantado o capital com eles. Falei, pô, eu vou fechar, eu vou perder o capital das pessoas. E aquele apoio dos dois falou assim, cara, muito legal, você graduou, qual é a próxima que você vai fazer? Aí eu falei assim, eu não vou perder o dinheiro da galera não. Aí fui lá e vendi o negócio, peguei o dinheiro de volta e devolvi. Que show. Mas foi muito natural, assim, a ambição de fazer algo muito grande sempre foi muito maior do que o ego do negócio do fundador, do CEO, que eu acho que é uma perda de tempo. Acho que aí, como tu falou, né, graduou, checked, mas porque casou muito com os valores do André e do Edu, né? Muito. Sempre essa visão de longo prazo, acho que ambos são super zero ego, né? Muito. Sempre o negócio em primeiro lugar. Sempre o negócio em primeiro lugar. Conheci gente muito legal, eu lembro que o André um dia me convidou pra gente levantar capital para um dos negócios que a gente tinha no fundo. A gente voou globalmente para falar com um monte de gente. E aí logo lá no comecinho eu conheci o Beto também, que virou assim um grande mentor, uma pessoa que eu admiro muito, tenho um respeito gigante, aprendi muito com ele. Beto Sicupira. Beto Sicupira. E aí eu sempre vi nesse grupo de pessoas juntos assim uma disciplina, uma humildade, uma calma, uma capacidade de fazer as coisas de forma genuína, um interesse na companhia em primeiro lugar, em fazer o bem. E eu falei, essa é a minha turma. Então, eu primeiro escolhi a minha turma, depois eu escolhi o negócio. Primeiro embarcou no ônibus, depois a gente... Exato. E aí, através da Stone, depois da Teia, eu me apaixonei por uma coisa que eu quero fazer para o resto da vida. Eu escolhi um tema, falei, esse tema eu quero ser o melhor e quero fazer só isso na vida. Então aí decidiu vender a PagTaxi, se juntou com a tua tribo, Exato. na Stone. Só que isso era super no início, né? Vocês estavam naquela fase de muito discovery ainda, de muito para que lado a gente vai. Aí vocês fizeram um negócio que impensável, uma mega inovação no mundo financeiro, altamente tradicional, no Brasil, né? A gente entrou exatamente nesse momento, lá no início mesmo. Na verdade, quando eu me juntei aos dois num negócio que a gente tem até hoje, meio sem formas, tem a chamada Arpex Capital. Na época a gente tinha dois negócios principais. Tinha um negócio de e-commerce, que depois virou Civi Group, que a gente vendeu, e tinha um outro negócio que chamava, na verdade, DLP. E a Stone era uma das empresas. Depois a gente refez o brand e botou o nome de Stone em tudo. Então, o começo, quando eu me juntei na Arpex, a gente tinha essas duas coisas. Tinha as coisas de e-commerce, em empresas que a gente investiu e comprou ao longo do tempo, que já existia lá na Arpex. E eu fui ajudar na parte de investimento e como colocar essas coisas todas num negócio único. E tinha do outro lado a DLP, que tinham várias companhias, uma delas era Stone, mas tinha Capta, Mundipag, Pagarme, tinham várias coisas. E aí lá no comecinho a gente viu que a Stone, na formação que ela hoje,
ia tomar toda a atenção, esforço, energia, capital. E aí teve uma decisão de foco absoluto de fazer a Stone. Se a gente vendeu os negócios de e-commerce, que era a CV Group, e focou em construir a Stone. Então, eu fiquei de 2013 a 2015 fazendo as coisas de investimento. Em 2015, a gente fez, entre 2014 e 2015, a gente fez uma rodada de captação alta. Estava na hora da companhia fazer uma arrancada operacional e financeira grande. E eles me pediram para ir para o dia a dia. E aí, assim, eu fui para o dia a dia da companhia e até hoje estou no dia a dia das companhias. Eu virei um empreendedor de coração e operador por decisão. Perfeito. E aí decidi me especializar nessa parte mais da execução da companhia. Avançando rapidamente aí nessa história toda, grande operador da Stone, grande responsável por tudo que foi feito, construído, enfim. IPO em Nasdaq, história de grande sucesso, né? Todo mundo conhece. E aí acabou saindo da operação da Stone, anos depois. Tudo certo. Poderia estar, né, sei lá, poderia estar muito mais tranquilo. E aí decidiu, aqui em Londres, encarar de novo um grande desafio empreendedor novamente com a Teia. Olha, honestamente, não me vejo como grande operador de nada, tá? Me vejo como parte de um time que deu muito certo, porque todo mundo estava junto com um sonho em comum, fazendo muita força. E acho que é sobre cada pessoa que estava com a gente naquele momento, construindo cada pedacinho da companhia, desde a liderança de vendas, a liderança de atendimento, a liderança de tecnologia e produto, o regulatório. Exigiu para fazer a Stone, que é uma companhia que eu sou absolutamente apaixonado, carrego comigo em todos os cantos que vou. Um time maravilhoso junto. Eu acho que a grande beleza foi conseguir ter essas pessoas ao redor. A empresa deu muito certo, a empresa também teve muito desafio, ventou pra caramba. Humildade tua, né? Desculpa, humildade tua, mas no final das contas, o grande líder, grande operador de sucesso, ele tem essa capacidade justamente de formar um time maravilhoso, né? Acho que se a gente fosse destacar esse teu mérito de operador, que tu tá aqui humildemente, né? Justificando que é responsabilidade do time, mas começa por ti ter a capacidade de enxergar e formar o time maravilhoso, né? Eu juro pra você que é um jogo de time, assim. O André, o Eduardo, muita gente fez muita força para botar aquilo de pé, então eu me sinto grato por fazer parte dessa história com essa turma. E como eu estava te dizendo, assim, ventou muito lá na companhia. Eu sou mais feliz até com os erros que a gente cometeu. Perfeito. Porque o aprendizado daquilo, passar por isso muito novo, te dá assim uma energia enorme para fazer de novo. E essa é a história um pouco daqui, da Teia, porque enquanto eu estava sempre sendo focado na Stone, eu sempre fiz os investimentos juntos com essa nossa turma. E assim eu investi na Teia desde o comecinho. Teve um momento na companhia na Stone, estava muito claro para mim que eu não era a pessoa certa para dar o próximo passo da companhia. E aí, numa conversa entre nós, a gente decidiu trazer um outro líder para a companhia. Isso, para mim, foi um movimento. Você tomar a decisão de fazer espaço é uma decisão super importante. Trazer um novo CEO de mercado. Exato. Quando o Pedro assumiu a liderança da companhia, agora o Matheus lidera a companhia, mas eu estava muito certo que era isso que a companhia precisava. E aí, para fazer a transição, que depois de muitos anos assim ali na execução, né, eu sempre fui muito dentro da cozinha, eu sabia que tinha que dar espaço. Então, eu entreguei o volante para o Pedro e para a turma lá no dia 31 de março, peguei o avião com a minha família no dia 1º de abril e fui para Portugal, depois de, 13, 14 anos de muita força. Aí começou o sabático. Com a família, não fazia nada. Falei, agora eu vou. Aí 2 semanas em Portugal, meus sócios me ligando à beça, falando, dá um pulo lá em Londres, preciso de ajuda lá. A família voltou para o Brasil, eu peguei o avião para cá. Aí conheci mais o detalhe da companhia, as pessoas.
mesmo tipo de cliente, mesmo tipo de operação, companhias parecidas, a chance de fazer uma coisa muito legal de novo agora, uma plataforma global. Aí pegou e fui para dentro e vim para o dia a dia, me apaixonei de novo. Então hoje eu tenho duas paixões, a Stone e a Teia. Antes da gente entrar na história da Teia, acho que tem um negócio que é uma preocupação de muito empreendedor. Em que momento tu identificou a história da Stone? Tu estava lá como empreendedor, fundador, liderando a empresa. Quais foram os critérios para tu identificar, para vocês identificarem que não era mais o momento, que tu não era mais a pessoa adequada para continuar como o principal líder da companhia? Legal. Eu não fundei a companhia. Eu estava lá no dia 1, mas eu não fundei a companhia. Mas para mim, compartilhando um pouco desse momento, que é muito difícil pessoalmente você chegar a essa conclusão, a companhia teve duas coisas aconteceram muito importantes, que é a gente teve um ciclo de escala muito grande. Então, para ter algumas referências assim, eu não vou ser preciso na vírgula, mas boas referências. A gente tinha, em 2016, começo de 2016, a gente devia ter umas 100 e tantas pessoas. A gente comprou um concorrente, que era a Elavon, devia ter umas 300 e poucas pessoas. Juntamos as companhias em 2016. Choque cultural. Foi um momento assim de solidificação da cultura grande. Chegamos no final de 2016, a gente devia ter umas 350 pessoas. Em 2017, quando a gente começou o ciclo de expansão muito grande da nossa operação de polos, a gente chegou no final de 2017, provavelmente com quase 1.000 pessoas e já com a decisão de listar a companhia. E aquele momento foi o momento que meus sócios me pediram para virar o CEO da companhia. Listamos a companhia em outubro de 2018, a gente tinha umas 1.200 pessoas. 2 anos depois, em 2020, a companhia estava com 10.000 pessoas. Caramba! Organicamente. Encaramos a pandemia no meio de um ciclo de investimento gigantesco. De toda aquela dificuldade da pandemia que todo mundo passou. E aí, logo depois daquela dificuldade, você vai lembrar, a companhia foi estilingada por um preço inacreditável no mercado de capitais. Logo depois, a companhia teve um choque. Foi uma crise que foi o perfect storm. 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. 3 falhas que eu cometi. A primeira foi, a gente montou uma operação de crédito. E a contabilização da operação de crédito e a forma como a gente montou a operação de crédito não foi ideal. E essa operação de crédito dependia de um sistema novo que estava sendo feito regulatório de registro de recebíveis. Perfeito. O sistema falhou. E a gente tinha uma das registradoras também. Além disso, os juros saiu de 2,3 para 13. Perfeito. Numa operação de tesouraria gigantesca. E a companhia não estava preparada para passar por isso tudo. Então, em 2021, a companhia tomou um choque enorme. E sendo uma companhia listada com muita gente, foi quando muitas vozes ao redor da companhia, mercado de capitais, mídia, foi uma grande confusão. Nós, dentro da companhia, nos desorganizamos. E ali começou um pouco do pensamento, qual é a melhor forma de se organizar agora. Em 2021, a gente se juntou e falou assim, vamos colocar essa companhia no trilho custe que custar. E fizemos isso ao longo de 2022. Então a companhia continuava crescendo muito e a gente retomou toda a rentabilidade da companhia. E aí, fazendo esse trabalho, a gente trouxe um conjunto de pessoas para perto, para o conselho de administração, melhoramos muito a nossa capacidade de nos organizar em governança, no dia a dia, nas coisas básicas de uma companhia daquela escala precisa. E aí o que eu vi é que eu precisava de um encaixe melhor com os meus sócios e a gente precisava de um conhecimento e de uma cadência nova no dia a dia. E ali, com as pessoas que estavam ao nosso redor, para mim ficou muito claro que estava na hora de passar o bastão. E eu fiz com alegria. Então, quando eu passei o bastão para o Pedro, eu me diverti muito no processo. Legal. Então, você conseguir olhar para a companhia em primeiro lugar, ver o que a companhia precisa num dado momento, você conseguir se olhar
ver se você tem aquilo para dar ou não e se tem alguém melhor, eu acho que é uma coisa maravilhosa de se fazer, porque você aprende e a companhia fica melhor. Então, para mim, estava muito claro que era hora de fazer aquilo em prol da companhia. E assim eu fiz com alegria. Espetáculo. Agora, obviamente, tinha feito tema de casa, processos bem redondos, cultura muito forte, foi muito mais suave de fazer essa passagem de bastão. Né? Foi. Depois a gente entrou numa outra fase, que é como é que você regula isso com crescimento. Claro. Para que você não faça estruturação demais e você deixa o crescimento de lado. Então, a beleza é que hoje a gente tem, nessas duas companhias, esses dois momentos. Você tem a Stone, que é uma companhia que tem muita escala, tem uma rentabilidade, uma geração de caixa excepcional, tem um mercado muito competitivo e precisa estar sempre se reinventando para manter um crescimento alto. A Teia está numa fase bem anterior, que a Stone também já passou, crescendo loucamente, e a gente tem que domar esse touro para crescer do jeito certo. Perfeito. Então, olhar essas duas coisas é muito legal. Em todo esse contexto aí de migração de Stone para Terra, antes da gente subir para conhecer escritório, qual é o tamanho do escritório, quantas pessoas trabalham aqui, Legal. conta alguns números da Teia já aí. Aqui a gente tem nesse escritório entre 1.000 e 1.500 metros quadrados, acho que mais para 1.000 metros quadrados. Nesse escritório aqui a gente deve ter assim entre 250 e 270 pessoas no pico. Aqui é o headquarters. E esse escritório, a companhia no total, a gente deve ter umas 1.400 pessoas. Porque a gente tem dois negócios aqui principais. Tem a Teia, que serve pequenos negócios, muito parecido com a Stone, com serviços financeiros, pagamento, banco, crédito. E a gente tem uma outra empresa chamada Paymentology, que é uma processadora de cartões de crédito que processa para bancos globalmente. Legal. A Teia tem umas 900 pessoas, a Paymentology tem umas 400 pessoas. E tem alguns outros negócios subsidiários também. Mas a gente tem, no total, umas 1.400 pessoas na companhia toda. Espalhadas já, né? Espalhadas. A gente tá falando de Europa, espalhadas. Em quantos países já? 8 países, abrindo o 9º país agora. Agora, esse escritório teve uma decisão. A gente fez ele aqui e a gente quer que o headquarters seja desse tamanho e não cresça. Legal. A gente quer que a companhia cresça na ponta das nossas operações locais. Então, a companhia hoje tem... A gente vai fazer esse ano na linha de uns 25 bilhões de euros de volume transacionado dos nossos clientes na Teia, uns 300 milhões de dólares de faturamento, mais ou menos. A companhia cresce 70% ano contra ano, acelerando. A gente tem que fazer pelo menos 2 vezes ano que vem. A gente opera hoje em 8 países. E aprender essa distinção cultural tem sido maravilhoso. A Inglaterra é o nosso principal país, o UK, mas a gente também opera na Islândia, Hungria, Croácia, República Tcheca, Itália, Portugal, Espanha. Tem uma operaçãozinha pequenininha na Eslováquia. E esse ano, no final do ano, a gente vai fazer a Alemanha. E quando a gente tiver assim, a máquina europeia sólida, nós vamos para dentro dos Estados Unidos. Sensacional. Então, próxima parada aí para lá. Episódio 2, vamos falar de expansão americana. Se tudo der certo. Bora conhecer a Teia? Vamos lá, vamos lá. Cada pedacinho do escritório a gente desenhou com uma intenção específica. A gente acredita muito na marca como sendo o guardrail da companhia, como sendo assim os parâmetros que você fica muito claro sobre o que é a companhia. Então, a gente tem sempre vídeo com os nossos clientes aqui na largada. A gente escolheu uma pessoa para nos ajudar na construção da cultura da companhia, que é o Mark Cavendish. Nós nos aproximamos dele no ano passado. Ele é o maior campeão de sprint do Tour de France. E eu assisti junto com o Dico um documentário da Netflix que chamava Never Enough. E era a história dele de tentar virar o número 1 do mundo no esporte dele. E aí, vendo aquele documentário, a gente viu assim uma garra, uma vontade de fazer, que a gente falou, esse é dos nossos. Legal. Chama ele aqui. E a gente trouxe ele aqui para falar com o time. A gente tem muita essa associação com o esporte. Legal. Então a gente escolheu o Cavendish. Tudo começa com o nosso manifesto, que é porque a gente faz o que a gente faz. A nossa devoção para servir o pequeno e médio varejo aqui na Europa. Então cada pedacinho da companhia, quando você vai num pequeno negócio, você sempre encontra esse tipo de placa escrita à mão. Tem muito essa coisa do hand and passion no pequeno negócio. Então a gente tenta trazer isso para dentro do escritório para viver isso no dia a dia. Muito obrigado pelas boas-vindas aqui na nossa placa. Prazer. Aqui, ó. B55 aí, ó. Muito bom. Falando aqui sobre a construção desse escritório, quanto tu te envolveu, quantos tem do teu dedo aqui,
E, como tu estava explicando, acho que fica muito evidente a representação muito de algo forte, né? A gente chega na cultura, é uma coisa que quando a gente chega, a gente percebe, né? E fica muito evidente quando a gente entra aqui, todos os elementos, enfim, fica muito forte, né? Então, quanto te envolveu nesse negócio todo e como que a cultura conversa com isso? Eu me envolvo bastante. A companhia, ela tinha uma outra marca, outro nome, chamava SaltPay. Então, o Eduardo, o Ali e o André já tinham desenhado o DNA da companhia na época do SaltPay. A gente tomou essa decisão de mudar a marca para Teia. Quando eu virei o CEO dessa companhia, entrei no dia a dia, estava exatamente nessa mudança de marca. Mas a atenção à marca não estava assim exatamente no que dava para fazer. Então, a gente tomou a decisão de convidar o Dico, que é o nosso Chief Branding Officer, para cuidar da marca. Então, a marca da companhia é um pilar crítico para a gente. Então, a gente conseguiu casar duas coisas, que é, eu sou muito envolvido no DNA da companhia, assim como todos os meus sócios, mas coloco muita energia nisso. Mas agora a gente tem a técnica para fazer em escala, porque o desafio que a gente tem aqui é que a Teia, ela é uma marca europeia. Só que ela tem que se sentir local na Islândia, na Itália, Portugal, na República Tcheca, na Croácia. Então, a cultura da Teia é mais forte do que a cultura de todos os países, porque é o que une, mas ela tem que ter esse respeito, admiração e aderência para que o nosso cliente em cada um desses países e que o nosso time se sinta abraçado e que a marca seja local. Então, na Hungria, a gente fala com o Banco Central húngaro em húngaro. Em Portugal, a gente fala em português. Na Islândia, a gente fala na língua islandesa. A gente, nessa companhia, processa 5 moedas e fala 9 línguas. Então, tem um desafio cultural grande. E para isso a gente botou muito carinho e atenção no detalhe da nossa marca. Tudo que toca o cliente, o que toca o time, a forma como a gente decide. Para a gente, cultura não é o que você fala. Cultura é aquilo que você faz todo santo dia, principalmente quando ninguém está vendo, e aquilo que você tolera. Então a gente botou muita energia nisso. A gente vê muito claro aqui alguns elementos, né, que deixou isso muito evidente, né? E aqui nesse caso, duas coisas bem típicas de Londres, né? A bike. Exato. A bike. Exato. E acho que e essa pintura aqui maravilhosa, que é muito do propósito, né? De apoiar o local business, né? São negócios locais, né? Isso aqui parece muito um country pub, parece um pub super familiar, né? A beleza que eu me encantei por essa beleza aqui na Europa, que é muito parecido com o Brasil também, mas 50% da economia e mais 50% dos empregos na Europa está no small business. Quando você vai nas ruas, que aqui eles chamam de high street, onde o comércio está concentrado, a energia, a vibração vem do small business. Então, a gente tem essa paixão por servi-los melhor do que todo mundo, queremos substituir os bancos. Então, a gente começa com pagamento, evolui para banco, a gente faz hoje operação de crédito, distribuindo crédito terceiro, estamos criando o nosso próprio crédito. Então, tem muita atenção ao produto, mas, acima de tudo, a escolha principal é a devoção a esse tipo de cliente. E aí, o que a gente faz para poder ter essa clareza, a cada 6 meses a gente escreve um jornal, que é o Journal. Então tem sempre uma edição de verão, uma edição de inverno. E nesse journal é quando a gente fala sobre a nossa companhia, fala sobre a nossa marca. Esse é interno. Isso é pro nosso time. Sempre com cases. Parece sempre né, dá pra ver que tem vários diferentes cases de clientes diferentes. Exato. E cliente não é cliente, é um membro. É membro. Porque as pessoas decidem se juntar. Legal. Então a gente quer criar esse movimento do small business. E aí os nossos clientes se juntam ao nosso movimento. Então cada cliente é um membro. Membro desde, member since. Então cada cliente é member since 2021. Member since, então todos os clientes são membros. O time também são members. Então cada um tem o seu member since. E uma coisa que ficou muito evidente aqui pra gente, né? Eu tô aqui acompanhando um pouco da rotina da Teia essa semana. A qualidade das pessoas que tu tem aqui, né? Sejam a alta liderança, mas tá muito no DNA, né?
essa cultura de vocês trazer gente espetacular, né? Acho que aqui tu estando na Europa, tu consegue acessar também gente muito boa, né? Que tipo de perfil, né, é a pessoa que vocês buscam aqui na Teia, né? E como é que suporta esse alto nível, essa barra lá em cima que vocês sempre falam, numa empresa de tamanho, velocidade de crescimento, né? A gente sempre teve no nosso DNA colocar o nosso cliente e o nosso time em primeiro lugar em tudo que a gente faz. Então, o nosso cliente informa o que a gente tem que fazer e imediatamente a gente tem que achar as melhores pessoas ao nosso redor, pessoas que a gente admira, que tem prazer de estar perto, para construir um time excepcional. A vantagem daqui é que, por estar aqui na Europa, abre-se um leque de talento global que era mais difícil acessar só do Brasil. Então, a gente tem uma combinação de tentar encontrar os líderes que são like-minded people, que pensam de forma parecida, mas que têm o conhecimento, a experiência e a potência para cuidar de cada parte da organização que a gente precisa cuidar, para que a companhia esteja sempre muito bem encaixada. Uma das coisas que a gente decidiu fazer aqui na Teia, e a gente começou isso cedo, a gente teve acesso a bastante capital, os melhores investidores do mundo muito cedo, que acho que foi uma beleza, acho que o ciclo da Stone nos permitiu fazer isso. Nós montamos um time de primeiríssima linha de liderança, então você tem desde o Dico, por exemplo, que veio nos ajudou a fazer a marca no Brasil, o Patrick, que é um engenheiro que trabalhou na Amazon durante muito tempo, perto do Jeff Wilk, do Jeff Bezos, é um cara excepcional. Você tem o Breno, que se juntou a nós, está liderando vendas, a Alezinha, que liderava coisas de produto na Stone também, o Tom, que é um britânico que conhece a regra do jogo perfeitamente, lidera toda a parte de compliance, risco. Então a gente montou um time muito forte ao nosso redor, só que além disso, a gente decidiu montar um conselho muito forte também muito cedo. Perfeito. Então a gente trouxe o Sérgio, que hoje é o chefe de RH do Netflix. A gente conseguiu trazer o Rio, que era o chefe de produto lá do Nubank. O Mike Abbott era o VP da iCloud na Apple. Então, Han Charan, que é um grande advisor nosso. Então, a gente conseguiu montar um conselho de pessoas muito experientes, que também tem muito conhecimento, porque se no dia a dia a gente, por algum motivo, perder o olho da bola, essa turma ajuda. E o conselho trabalha para a companhia. Não é a companhia que trabalha para o conselho. Então a turma tá no dia a dia, entra todo mundo hands-on para fazer o máximo que a gente pode. Então a densidade de talento da organização é uma coisa que a gente desenha de forma intencional. Perfeito. Então todo o nosso ciclo de gente, a gente sempre olha a qualidade e a capacidade de execução do time de liderança. A gente tem um grupo que a gente chama do G30, que são os 30 principais líderes da companhia, que são as pessoas que estão naturalmente mais sob pressão, mas são as pessoas que constroem. Como chama? Chama G30. G30, chama G30. São os 30 principais líderes da 30 companhia. principais líderes. O conceito do nosso G30 é assim, se a gente tiver que reconstruir a companhia amanhã, se der uma confusão enorme, na hora que a gente tem que dar aquela corrida, aquele sprint, quem são as 30 primeiras pessoas que tem que estar na sala? Porque 30 pessoas você põe na sala. Perfeito. Então, a gente tem esse grupo muito bem definido, e depois a gente tem os principais talentos, que a gente chama dos Key Talents. Aí são mais 70 pessoas. Então, esse grupo, que dá no total, com o time de liderança, o G30 e os principais talentos, dá 100 e pouquinhas pessoas, e esse grupo a gente cuida e olha nome a nome a cada 6 meses. Isso é 10% talvez de 10%. todas as pessoas que estão espalhadas em todas essas geografias diferentes. Isso, quando a gente tem o nosso ciclo de gente na companhia, e a gente faz a cada 6 meses, a gente olha as metas, os resultados, o equity da turma, que é a participação acionária da turma, nome a nome, um por um. Tem muita dedicação a fazer esse desenho da densidade de talento. Sim, não é uma coisa somente aleatória, né? Existe sim, primeiro, o mindset, né? A definição estratégica de foco em gente boa, mas tem um processo muito claro para reter, desenvolver, engajar, né? Exato. Manter essa barra lá em cima, né? Mas o espírito é gente de muitíssima qualidade junta, pensando da mesma forma, com um sonho muito grande em comum. Se acerta essa parte, o processo depois é fácil. Aproveitar que a gente está falando de gente, né? Nesse mundo de AI,
Tem um lugar aqui que é o laboratório de AI. Como é que AI está nas pessoas? AI é um negócio que é uma disciplina totalmente intrínseca na empresa, ou é um cantinho, ou é... E como que vocês estão enxergando a evolução, inclusive, da quantidade de pessoas frente a todas as possibilidades que a IA tem trazido, né? Legal. Eu estou aprendendo muito sobre isso. Então, assim, sou um aluno desse assunto, eu não sou um especialista. Mas a minha visão do jogo é que a inteligência artificial é quase como se fosse uma nova linguagem. E é uma nova linguagem que traz uma outra capacidade de execução. Então, a gente não olha isso como sendo um laboratório, uma coisa exploratória. Todas as áreas da companhia têm que abraçar o mais rápido possível. Então, tudo que a gente faz na companhia, a gente tenta fazer por software primeiro. Então, naturalmente, o time de engenharia foi o primeiro time a incorporar o máximo que existe de disponibilidade hoje. O time de produto também. Então, por exemplo, hoje a gente move do design para o protótipo em um dia. E a gente tem uma capacidade de prototizar coisas, deixando o time de engenharia focado, que no passado não era possível. O time de finanças agora é o time que está mais focado em conseguir fazer um sistema de modelagem, um sistema de acompanhamento da métrica operacional muito mais rápido, para que o ciclo de gestão seja muito mais rápido. Então, todas as áreas da companhia incorporam o máximo que tem. A área de risco é muito crítica, porque a tua capacidade de hoje fazer uma inferência se uma transação é fraudulenta ou não, com os modelos novos. E eu acho que o mais desafiador para uma empresa de tecnologia no mundo de hoje é que a velocidade dos modelos está muito rápido. Então, sai um modelo novo, você tem que correr para conseguir catch up. Então, esse modelo novo que está vindo aí, se não me engano o novo é Mythos da Anthropic, vai mudar muito o jogo. Então, virou uma grande corrida. Então, em vez da gente ter a inteligência artificial como sendo uma coisa isolada, todos os times têm que saber lidar o mais rápido possível. Muito bom. Ô, Piau, como é que é a tua vida aqui? Tu tem um cantinho, que é o teu cantinho, tu tem uma sala, como é que é a tua rotina? Desde que tu acorda até chegar aqui, fala um pouco da tua vida a Londres e aqui no escritório. Legal. Essa é a parte ainda mais difícil de abrir. É difícil. Bom, eu tenho uma vida super simples. Sou casado com uma esposa maravilhosa. Tenho 4 filhos, 3 meninos e uma menina, entre 8 e 1 ano e meio. Então ainda tô naquela parte que a gente tá com as mãos cheias. Sim. E aí eu tomei uma decisão importante, que é eu venho pro escritório praticamente todo dia. Então eu faço religiosamente segunda a quinta aqui. Muitas vezes venho na sexta também. Eu estou presente no escritório. Eu acredito muito na qualidade da presença. Principalmente no começo da companhia. Acho que cultura, muitas vezes, você passa total. Estando perto. Então, só que para eu poder, eu e minha esposa, para conseguirmos dar para as crianças a calma e a formação que queríamos dar para eles com a escola que nós escolhemos, tomamos a decisão de morar fora do eixo de Londres. Então eu moro a 1h30 do escritório. Então eu venho 1h30, volto 1h30, todo santo dia. E aí eu chego no escritório, geralmente eu tenho as minhas reuniões de rotina de manhã. Então, na companhia a gente tem esse ano 2 grandes objetivos, que é atingir um produto impecável, atingir um produto impecável nada mais é do que a bandeira pela qual a gente fala pro time, produto em primeiro lugar. Perfeito. Sim. Tem muita dedicação ao design, à funcionalidade. Fica muito evidente essa preocupação em ter um produto muito top, né? Acho que a gente percebe muito, né? E o próprio capricho do design, né? O produto é bonito pra caramba, né? É muito bonito. Bom, tá em construção. A gente vai lançar um produto novo agora em julho, que é a Teia 2.0. O racional não faz sentido escalar uma companhia ao redor de um produto, mais ou menos. Sim. A eficiência da organização tem que vir da eficiência do produto. Então esse é o objetivo número 1. O 2 é a gente operar 5 canais de distribuição em outros países com excelência operacional. Essas são as 2 grandes coisas que a gente tem pro ano. Para fazer isso, a gente definiu 4 grandes projetos. 5 diferentes canais simultaneamente. Em 8 países, exatamente. Isso só acontece se você tem sequenciamento e sincronismo operacional. Exato. Para isso a gente teve que desenhar a companhia de uma forma que a gente tem funções claras, mas a gente tem projetos que são cross na organização para linkar todos os pontos.
Então a gente elencou 4 grandes projetos para o ano. Então tem um projeto de onboarding do cliente, a experiência do cliente na chegada, porque receber o cliente, o começo da relação é a coisa mais importante. O segundo é o lançamento do novo produto, é o design do novo produto. O terceiro é um projeto que faz o encaixe entre ofertas, preço e comissionamento do time de vendas, para todo mundo estar remando na mesma direção. E o último, que é o que eu gosto mais, é o projeto pelo qual a gente escuta as reclamações dos clientes e prioriza o nosso roadmap de produto baseado no que o nosso time de atendimento está nos passando. Por que 4? Bom, como a gente está aqui, no mínimo, de segunda a quinta, um para segunda, um para terça, um para quarta e um para quinta. E aí na sexta-feira a gente faz, muitas vezes, digital. Tem um projeto que é abrir a Alemanha. Então, geralmente a gente cuida desse projeto na sexta-feira. Então, todo dia a gente cuida dos pilares estratégicos da companhia, 10h30 da manhã. Então, tem essa super disciplina. Então, geralmente, começo o call 8 horas da manhã, 10h30 tem os primeiros projetos. Trabalho aqui porque ficava ali junto da turma, estava atrapalhando, porque fico no telefone o tempo inteiro, fazendo call, fazendo vídeo. Arrumaram esse cantinho, então eu fico aqui, eu faço reunião com a galera aqui. Antes de estar aqui eu estava ali, mas tinha vidro. E aí as pessoas não entravam. Aí eu falei, cara, me arruma um lugar aberto para todo mundo chegar aqui e falar e a gente poder bater papo. Então trabalho bem. Na tua sala não tem nem a cortina, ali tem cortina. Não, a gente decidiu fazer assim, tá funcionando. Tem o meu cantinho aqui. Que tipo de... Pô, um monte de países... Vou mostrar uma coisa. Olha, isso para mim é um valor muito grande, que é eu fui aprendendo a ter mentoria através do livro. Então, teve uma decisão cedo na vida, quando eu tinha, 19, 20 anos, de estudar o inglês. Meu inglês era meio macarrônico. E aí eu flipei, eu mudei a minha forma de estudar para ler os livros em inglês. Porque em relação a negócio, empreendedorismo, sempre via assim os Estados Unidos, Silicon Valley, como estando um passo à frente. Então passei a ler todos os meus livros em inglês. E aí sempre tentei arrumar uma forma de ler, reler e tentar ali me aprofundar e depois ver se eu consigo falar com quem fez o livro. Então esse aqui, por exemplo, é o livro de execução do Rancharan. Rancharan hoje é um dos nossos advisors. Tem um livro que eu gosto muito que chama Hard Thing About Hard Things. Como é que é o nome em português? O lado difícil das... Acho que é o lado difícil das coisas difíceis, das situações difíceis, que é do Ben Horowitz. E aí depois a gente foi lá conversar com o Ben Horowitz sobre o livro. Então essa coisa de ler e depois ir lá e pegar o que não tá no livro é muito legal. Então eu sempre tenho o meu livro de cabeceira. O que mais você tá lendo aí? O que mais você tá lendo? Eu ganhei esse livro agora, que eu vou começar a ler. The Book of Elon. Me disseram que assim, tem não é do Naval, é só o prefácio. Não, o prefácio é dele. Esse livro é um livro que fala sobre a cabeça do Elon Musk, um bicho muito diferente. Vou ler. Eu ganhei de presente, tá aqui, mas o meu livro de cabeceiro que eu tô lendo de novo é o Execution. Essa é a nossa fase. O que mais tem de especial no teu cantinho aqui, além da maquininha da teia? Eu tento desenhar ele de uma forma que me dê energia. Então, eu tô sempre o journal da vez. Você vai ver que ali você tem o journal de verão e o journal de inverno. O de verão, deixa eu pegar aqui para te mostrar rapidinho, pra você entender por que a gente faz isso. Eu vou pegar os 3. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez. Esse journal, que foi o journal de 2025 do verão, a gente usou a nossa operação da Croácia. Então, a gente fala sobre os nossos clientes, tem sempre uma carta no começo. A gente fala sobre o motivo pelo qual a gente trouxe o Cavendish para ser o nosso parceiro aqui, sobre esse sonho europeu. Fala sobre a marca, fala sobre a nossa operação local, o nosso time, os nossos clientes. Fala sempre sobre o nosso produto, sobre o que está acontecendo em engenharia e traz a história de um cliente. A gente trouxe a história de um cliente de Praga. No de inverno, a gente trouxe a operação da Inglaterra. Então, eu tenho sempre um journal aqui comigo, porque eu não tenho dúvida sobre o que é a companhia. Então, eu sempre mantenho aqui. Tenho sempre o produto comigo também, que eu testo constantemente, eu ponho muita energia no produto.
E aí tem sempre um livro de cabeceira e eu tenho sempre o plano aqui. Como eu sou um pouco mais... Eu gosto de papel. A gente tem essa disciplina de fazer as coisas de papel. Então, por exemplo, esse aqui é o plano do ano passado. A gente está fechando agora o plano desse ano, eu vou imprimir também. Então tem sempre o meu hard copy aqui, também com a marca. É isso. Cantinho simples para trabalhar em paz. Falando sobre... A gente gravou com o Han também. E a gente teve uma mini masterclass aqui com ele. É impressionante como ele materializa de uma forma muito simples o que tu acabou de ilustrar pra gente aqui, né? Eu tenho meus objetivos, eu tenho todas as minhas pessoas que vão, meu time, tem todo o meu time que vai estar alinhado a esses macro objetivos, e aí tu tem as rotinas, né? Então casa muito com a dinâmica de framework, né, que ele contou pra gente. Inclusive a gente gravou com ele, né, nessa semana, e a gente vai colocar o link aqui para as pessoas assistirem. Tem uma curiosidade que eu queria te contar, que eu faço de propósito, acho que o time não sabe. Eu tenho sempre aqui do meu lado essas 2 garrafinhas. Estão sempre aqui. Uma da Teia e uma da Stone, que são as 2 paixões. É uma coisa pequena, mas pra mim diz muito. Perfeito. É o que tu comentou mais cedo, né? As 2 grandes paixões aí. Exato. House of Tea parece um coliseu, né? A gente deu muita sorte aqui. A gente encontrou esse escritório barato pra caramba, já tava com a nossa cor. E aí, por que não fazer disso um pedaço da marca? Então, quando a gente convida as pessoas para vir aqui, cliente, parceiro, a gente convida as pessoas para vir pro House of Tea. House of Tea. Exato. Genial isso aqui, lindo o trabalho. Por que no mundo tão digital hoje, por que isso físico? Então, esse trabalho todo é feito pelo Dico, tá? Ideia dele, construção dele junto com o time. E a tese que ele trouxe, que eu achei muito legal, é: num mundo onde está todo mundo buscando conveniência, o que falta é connection. Então, o exemplo é assim, se você... Muitas vezes, quando você tem que comprar uma coisa rápida para sua casa, aqui você vai num Tesco da vida. Mas se você quiser sentar para bater papo, tomar um café com um amigo, você vai ali numa cafeteria legal, porque tem essa necessidade de connection. Então, a gente traz muito isso para nossa marca. Uma outra coisa que a gente vê nas paredes, né? A gente vê em todas as mesas aquele papel na mesa ali, né? Enfim, escrito Build from the Future. 2030, né? 2030. Build from the Future. Qual é o racional dessa... Então, o racional disso é... Bom, a companhia, quando a gente começou a companhia, teve um ciclo de aquisições. A gente levantou capital, depois veio o momento de fazer uma virada e ir para o crescimento orgânico, e deployar o capital em crescimento orgânico. E naturalmente, toda empresa de tecnologia tem essa conversa do legado. E no mundo onde inteligência artificial está fazendo com que o paradigma de tecnologia mude muito rápido, essa conversa de legado, ela vai ser ainda maior. Então, um pouco para acabar com essa conversa, o que a gente faz é uma metodologia super simples, que é a gente pega uma folha de papel e a gente começa desenhando onde que a gente quer estar, um horizonte de tempo que a gente consegue ver. Então aqui na companhia a gente consegue ver 5 anos. Então a gente escreve os nossos objetivos em 5 anos e a gente vem desses objetivos definindo o que a gente quer construir para o nosso produto, para a nossa engenharia, para a nossa distribuição. Esse é o nosso plano. 5 years plan, e aí tu faz o backwards. Isso. Depois de 2030, a gente faz o 2029, 2028, 2027, 2026. Legal. E aí a gente trabalha nessa direção, mas a gente desenha de trás para frente. Então, desenhar de trás para frente é uma coisa que a gente aprendeu com a Amazon, decidiu copiar. Vou perguntar, tem a ver com a metodologia da Amazon, né? Lemos o livro, conhecemos pessoas, trouxemos gente de lá, decidimos copiar e fazer. Perfeito. E funciona super bem. Então, a dinâmica do Build from the Future é lembrar para o time, esquece a tendência do passado, define um objetivo, aquele sonho grande que a gente quer atingir, trabalha para trás e aí põe muita energia no dia a dia. A gente só faz isso uma vez por ano. Então, a companhia tem ciclo. Então, uma vez por ano a gente para, revisa o nosso plano, depois, execução. Uma coisa que tu falou em outras conversas que a gente teve é
Que às vezes a gente tem essa mania de querer inventar roda, né? E tu sempre fala, né? Cara, vamos copiar o que já tem de metodologia vencedora, comprovadamente vencedora, né? É um pouco isso, né? Eu acredito muito que tem áreas que quando você faz diferente, muda muito o jogo. E para fazer bem feito requer muita energia e dedicação. Então, tem pilares da companhia que a gente faz de um jeito que nenhum outro competidor faz. A gente põe muita energia lá. As outras coisas que não são tão diferenciais assim, a gente aprende o que tem de melhor e copia porque é muito mais rápido. Aí tem que ter essa humildade de assumir que você copia e vambora, entendeu? Super legal essa metodologia de 5 years, e aí backwards tu monta o plano, né? E ontem, inclusive, eu perguntei pro Hanner, porra, num mundo de mudança tão dinâmica, inteligência artificial, toda hora uma nova tecnologia, né, que traz até às vezes pânico pra muita gente, né? Aí eu perguntei pro Han, pô, se tu fosse escrever o livro Execution novamente, e aí, tu escreveria diferente? Alguma coisa mudou? Ele inclusive falou, não, esse livro aqui é atemporal, tá tudo certo. Agora, como é que vocês têm certeza, olhando 5 anos pra frente, como é que tu tem certeza desse horizonte, desse passo a passo, aí pras pessoas que nos assistem aqui, como materializar um plano que às vezes pode parecer tão longo? Essa pergunta é muito boa porque tem muita gente que acha que olhar um plano de 5 anos é uma coisa lenta ou engessada, e não é. Vou explicar o método. Primeiro, a gente tem que ter muita clareza e franqueza como time do que a gente consegue ver à frente. E acho que um pouco da experiência do time que nós temos, dá para ter uma visão de 5 anos das principais coisas. E a gente se pergunta o que não vai mudar. Sim. O cliente, o pequeno e médio negócio, continua existindo em 5 anos. O nosso negócio principal, de pagamento, banco, que é um negócio regulado, continua existindo. Perfeito. Então a gente pega os pilares que a gente sabe. Como é que a gente sabe? A gente não sabe de nada, mas que a gente tem uma grande opinião de que vão se manter iguais. Perfeito. A gente coloca ali objetivos. É um sonho um pouco mais distante, mas que a gente consegue pegar. Quando a gente faz isso, a gente se pergunta, para esses números estarem lá, o que tem que estar presente? E a gente desce desses objetivos por que está presente. Mas a gente não faz muito plano operacional. Sim, É mais... o como muitas vezes tu até nem aprofunda nisso. Não, são mais assim, milestones. Como é que eu falo milestones em português? Me ajuda, por favor. Grandes marcos. São grandes marcos críticos, isso. Então, a gente pega desses objetivos e coloca grandes marcos críticos que tem que estar lá em 5 anos. A gente trabalha eles para trás e a gente faz um plano de execução do ano só. Perfeito. O plano do ano, e esse ciclo a gente faz uma vez por ano. Perfeito. Depois que a gente fecha isso, a gente tem um orçamento anual, que a gente faz o orçamento base zero, o ciclo da companhia de execução é muito diferente. Venda toca todo dia. Indicador operacional a gente olha toda semana. Meta a gente faz todo mês. Planejamento de produto e engenharia trimestral. Então a gente tem uma direção clara, mas a gente toca a companhia no dia a dia. E esse planejamento de 5 anos é o que faz com que a gente não se distraia com potenciais coisas que chegam. Porque muitas vezes aparece uma oportunidade aqui que é uma distração vestida de oportunidade. E aí antes de você pegar, você fala assim, peraí, qual é a minha direção de longo prazo? Minha direção de longo prazo é lá. Isso aqui é distração. Sem dúvida. Vou manter o foco. Então, esse plano de 5 anos que a gente revisa todo ano, então a gente fez em 2024 o plano de 2029. Agora fizemos um plano de 2030. A gente atualiza e ele é vivo. Todo ano a gente aprende o que a gente fez e põe um ano mais. Eu queria contar rapidinho para você a história dessa parede aqui. Como eu te disse, a gente escolheu o Cavendish para ser o nosso parceiro ano passado e esse ano. E acho que a gente vai continuar selecionando grandes atletas para nos inspirar. Aqui tem uma coisa de garra e de longo prazo. Uma das coisas que eu sou mais admirador, fã, apaixonado é a garra brasileira. O brasileiro tem uma garra, o empreendedor brasileiro tem uma força que é incrível. E quando me mudei para cá, para a Europa, estava sentindo falta dessa garra, dessa força. E assim a gente ficou pensando, e o Dico trouxe a ideia da gente fazer essa parceria com o Cavendish, porque a jornada dele
como atleta é impressionante. A dedicação ao treino, a força mental, o sprint no final do Tour de France é, assim, uma coisa muito difícil. E quando você olha a jornada dele, aquilo ali é a quantidade de vitórias que ele teve. Ele tinha o sonho de ser o número 1 no mundo. 35 Tour de France. 35 vitórias. É o maior campeão de sprints do Tour de France. E olha que interessante, né? No final ele já tinha a última 2016 ali, o último grande bloco. Depois tem um salto para 21 e 24. Talvez alguma lesão, talvez alguma... Teve uma lesão e teve uma depressão muito grande nesse processo. Que é isso que o documentário do Never Enough conta. E a gente estava conversando com ele sobre isso. Porque ele teve uma queda e ele teve um desafio de depressão muito grande. Muitas companhias falham. Não é a falha que te define. É a forma como você atua dentro da falha que te define. Legal. Então, Microsoft teve crise, Amazon teve crise, Apple teve crise lá no começo. A crise não te define. E como você age te define. Foi por isso que a gente trouxe ele para cá. Companhia tropeçar pode acontecer. É nessa hora que os líderes têm que entrar e fazer a diferença. Demais. Então a gente trouxe ele para contar isso. Só que quando a gente trouxe ele, no documentário que tem na Netflix, para no 34, quando ele empatou com o número 1 do mundo. Depois tem um outro documentário que é o Project 35, que é quando ele foi de novo e virou o número 1. E aí eu tava com ele aqui, chamei ele. Se tornou o maior campeão de maior campeão do sprint do Tour de France. Aí eu sentei com o Mark e falei assim, por que você fez isso? Quando você estava aqui em 2021, você já estava empatado com o número 1 do mundo. Assim, com todo o sucesso que você tinha, por que você foi de novo? Aí que ele falou pra mim, ele falou, Thiago, tava dentro de mim. Eu sabia dentro de mim que eu queria fazer, eu tinha que colocar isso pra fora. Que demais. E se você for ver, levaram 3 anos. Levaram 3 anos pra ele. Levaram 3 anos. Então, essa energia que eu acho que essa força empreendedora, que eu acho que o brasileiro tem, essa paixão, é isso que dá vazão a tudo que a gente faz. Então, quando eu escutei isso do Cavendish, eu falei assim, nós estamos no mesmo negócio. Perfeito, que legal. Estamos no mesmo negócio. E essa tá até escrito, né, em azul, essa cultura de barra muito alta, de alta performance, fica muito evidente, né, quando a gente vê tudo que vocês fazem, né, nas conversas, no alto nível, né, do teu time. Acho que é muito isso também, né, essa palavra alta performance. É um esportista de altíssima performance, né? A gente acha que o esporte ensina muito e a dinâmica da alta performance que você tem que conseguir casar conhecimento técnico, disciplina, principalmente disciplina e emocional. Então, se você não tiver conhecimento técnico, é uma confusão. Então tem uma diferença muito grande entre o futebol de criança e o futebol do Campeonato Brasileiro, da UEFA Champions League. Tem que ter conhecimento técnico. A outra coisa que é importante é disciplina. Conhecimento técnico que você faz uma vez no ano não funciona, tem que ter muita disciplina. Tem que ter paixão. E tem que ter um emocional que quando as coisas ficam difíceis... É quando tu tem essas... Você sabe comeback. Então desde o começo, lá na Arpex, quando a gente procurava a gente sempre falava que tinha que ter 3 coisas. Inteligência, energia e integridade. Inteligência é fundamental, a gente quer admirar as pessoas que a gente tem ao redor. Não dá pra ter preguiçoso do lado. Inteligência sem energia não faz nada. Perfeito. Agora, se você tem uma pessoa extremamente inteligente, que tem muita energia e tem os valores errados, você vai pro lugar errado. Então, integridade é negociável. Diria que essas são as 3 principais características que tu olha num líder? Inteligência, energia e integridade? Sim. Sim. Muito bom. Aprendi isso com os meus sócios desde o começo. É um frame simples. E tem uma coisa que vem junto com a energia, mas que eu aprendi a olhar, que é vontade. Vontade, paixão. Nessa fase, quando você tá arrancando a companhia. Vontade de crescer, vontade de fazer acontecer, vontade de... A ambição é muito importante, porque... Aquele cara que na segunda-feira de manhã, no clima londrino, chato pra caramba, ele tem aquele tesão pra acordar de manhã cedo, aquela vontade de acordar de manhã cedo e vir pro escritório e bora executar. Tem uma coisa que eu falei uma vez aqui com o time, eu falei assim, a gente não vai ensinar ninguém a acordar.
Se você acorda com energia ou não, é seu. As pessoas, não, mas a companhia tem um fator muito grande no ambiente das pessoas. Tem. Mas você pega um atleta de altíssima performance, ele não acorda 4 horas da manhã para treinar porque alguém está dizendo para ele que ele tem que fazer. Aquilo é ruim, é dolorido, Exatamente. é sofrido, né? Não é agradável para ele. Exatamente. Ele faz porque tem que fazer. Exatamente. Então, ambição, vontade, paixão, essa energia, essa garra é importante. A gente estava falando sobre esse assunto de cultura de alta performance. Pô, então é um cara que claramente é faixa preta nisso, né? Aprendendo. Obrigado. Agora, tem que abrir mão de muita coisa, né? Para chegar, né, nesse estágio, né? Abrir mão de muita coisa para estar aqui hoje onde tu está. Como é que é esse balanço da vida pessoal? Né? Tem algumas coisas que eu não vou abrir mão nunca. Minha relação, meu amor pela minha esposa, minha relação com os meus filhos, minha relação com Deus, minha relação com minha família, eu não vou abrir mão. Mas tem muita gente que vem para a Europa para ter uma qualidade, um estilo de vida. Eu vim para competir. É diferente. Sinto falta dos meus pais, sinto falta da minha irmã. Minha família sente falta da família dela. Sinto falta dos meus sócios da Stone, que eu queria ter presença. Não consigo estar lá o tempo todo. Então, você tem que abrir mão de muita coisa assim, mas quando você tem uma missão e esse chamado é interno, faz as coisas ficarem um pouco mais fáceis. Mas é na missão, é no sentido do que você está fazendo que você tem que achar a energia para poder ir de novo quando as coisas ficam difíceis. Então, é muito difícil falar disso, porque essa é uma escolha muito particular. Dói na família, então eu sei que dói na família, e achar esse equilíbrio, esse balanço que funciona bem, é difícil. Cada um tem o seu balanço. Então, o que nós decidimos fazer familiarmente é ter princípios claros que são não negociáveis na formação familiar, mas entender que essa vida de alta performance ela exige muito. Mas tem um aprendizado e um valor que vem junto, que eu acho que a família também se beneficia disso. Então, é difícil estar longe, mas vale a pena. Vale a pena. Muito bom, muito bom. Adorei essa resposta. Obrigado. É doído, assim, muitas vezes. Eu falo com minha mãe, com a minha esposa. Por exemplo, ontem, quando eu cheguei em casa, minha esposa estava vibrando que o sobrinho dela acabou de nascer. Nasceu ontem. E ela quer sair correndo e ir pro Brasil para ela ver, mas calma, vamos devagar. E falando aqui da porta para dentro, né? A vida de CEO solitária, muitas vezes. Por vezes, desafios que a gente não tem as respostas. Né? Para quem tu liga quando gato sobe no telhado? Para quem tu liga quando tem um desafio que tu, enfim, te faltam respostas, né? Assim, o negócio de liderar é difícil, porque tem uma responsabilidade na liderança que você tem que ter uma direção. E eu tenho muita proximidade com o meu time, isso ajuda muito. Acho que a melhor forma de você não se sentir nesse isolamento da liderança é você ter proximidade com o time. Então eu tenho a sorte de ter um time muito bom junto comigo, tenho uma admiração por eles enorme e estou muito próximo do meu time. Então o primeiro passo é o meu time. A segunda coisa é, quando o bicho pega, eu sempre ligo para os meus sócios. A gente está nisso junto. Então dividir o peso das decisões mais difíceis é muito importante. A terceira coisa é que a minha esposa está comigo em todos os momentos. Então tem essa relação que Deus me deu, que é maravilhosa, grande paixão da minha vida. A gente faz tudo junto. E por último, quando venta muito, porque de vez em quando venta, a maré muda, chove, tem buraco no barco e tem que navegar, converso com o Papai do Céu e peço para ele me guiar também. Que legal. Então é isso mais ou menos o que eu uso. Demais. As pessoas não enxergam, né, em todo esse sucesso. Né? Um cara certamente tem um cara de inegável sucesso, né? Acho que tu acabou respondendo muito isso, né? O que as pessoas não enxergam. Todo esse desafio, né? Família, enfim, né? Que tu abriu mão, né? Eu acho que tem alguma coisa que tu acha que faltou falar? Assim, eu tenho muito medo dessa palavra sucesso, tá? Eu acho que quando você começa a olhar para isso, é onde você se distrai, é onde ego entra. Acho que a última coisa para dizer para
para os empreendedores que querem dar um próximo passo. Tudo começa com essa ambição e com essa vontade, mas tem que ser uma ambição e uma vontade pela coisa certa. Então, tem gente que às vezes acaba colocando o objetivo na coisa errada. Tem um número específico pessoal, coisa de consequência. Então, para mim, a primeira coisa é botar um sonho muito grande que você consegue ver na coisa certa para o teu negócio. Eu acho que depois disso eu tenho uma humildade de entender se o desafio para chegar lá, se ele é um desafio técnico ou se ele é um desafio de trabalho mesmo, de aparecer no campo todo santo dia. Porque se você aparece no campo todo santo dia, mas você não está conseguindo dar aquele próximo passo, tem um conhecimento que está te faltando. E aí como é que a gente corre o mais rápido possível para poder pegar esse conhecimento, porque ele existe. É só a gente ir atrás dele, perguntar e pedir, e ler, ir atrás. Ter essa fome por conhecimento, para mim, é a principal alavanca de crescimento. Agora, se você tem o conhecimento ao teu redor, mas você não entra em campo, nada vai acontecer. Então, quando você consegue encaixar esse tripé, onde você tem um objetivo que te move, que vem de dentro, que faz você acordar todo dia com tesão, você busca o conhecimento que você precisa e você entra em campo, acontece. E se não estiver acontecendo, continua, não para. Pra gente encerrar aqui depois desse super tour aqui, muito aprendizado. Obrigado de novo por nos receber. Aqui no B55 a gente está reunindo empreendedores que, de forma muito genuína, estão buscando se desenvolver, suas empresas, de uma forma com muita humildade. É o perfil de empreendedor que a gente busca apoiar aqui. Que tipo de conselho, de recomendação, para a gente encerrar, que tu poderia dar para esse empreendedor brasileiro? Legal. Bom, eu vou dividir um pouquinho assim do que eu penso. Primeiro, minha dica número 1 é tenha valores muito claros. Coisas que, independente do tamanho da oportunidade, ou do capital, ou do que está na sua frente, você não vai fazer. Acho que as linhas do jogo têm que estar muito bem definidas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é tenha clareza sobre os seus objetivos e traga as melhores pessoas ao seu redor. Não tenta ser a estrela. O jogo de time é sempre muito melhor. A outra coisa é seja sempre muito humilde para poder olhar o que não está funcionando, qual é o conhecimento que você precisa. Entre no campo todo santo dia. Esforço faz diferença. Essa é a beleza do Brasil, da garra brasileira. E por último, acredita. Tenha fé, acredita. Acredita que vai dar certo. Tem que acreditar. Porque na hora que dá tudo errado, é dessa crença que a energia extra vem. Acredita que vai dar certo. Sensacional. Obrigado. Super obrigado, viu? Isso foi especial, cara. Obrigado. Nota 10. Obrigado. Obrigado, tá? Parabéns. Prazer fazer parte. Parabéns. Obrigado.